Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Nosso tema da EBD de hoje é o novo homem em Jesus Cristo. Essa é a lição que está sendo ministrada em várias Assembleias de Deus, em outras denominações também. É a nossa última lição, 13ª lição do trimestre, a revista Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. É a nossa última lição do trimestre, que tem como texto áureo até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Está em Efésios capítulo 4, versículo 13. A verdade prática: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A nossa leitura diária, segunda-feira, Hebreus capítulo 12, versículo 2, Jesus Cristo é o nosso modelo de perfeição. Na terça-feira, Gênesis 17, 1, Deus exige a perfeição de seus filhos. Quarta-feira, Mateus 5,48, Jesus exige a perfeição de seus discípulos. Quinta, Jó 1:1, Jó, exemplo de perfeição espiritual e moral. Sexta, Ezequiel 14, do 14 ao 20, homens que se destacaram pela perfeição. E sábado, Filipenses 3, 1 ao 16, o alvo de Paulo, a perfeição em Cristo. Eu te convido a você abrir a sua Bíblia agora, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 3, do versículo 1 ao 16. Vamos fazer essa leitura responsiva. Responsiva porque você está aí na sua casa, com a sua Bíblia, com a sua revista aberta, e nós vamos fazer essa leitura. Aliás, responsiva não, né? Eu vou fazer essa leitura, você somente acompanha. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode ser um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aqui a leitura, querido. Nessa manhã, com essa temática, o novo homem em Jesus Cristo, a nossa lição ela tem como objetivo geral mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem, um homem modificado, um homem transformado, um homem que as coisas velhas se passaram e tudo na vida dele se fez novo. Como objetivo específico, nós vamos apresentar o novo nascimento, o nascimento do novo homem, explanar a justificação desse novo homem e a ênfase no novo nascimento. Quero começar essa lição lhe fazendo uma pergunta: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida?
que você acha? É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Se formos falar do ponto de vista humano, eu te digo que é impossível, né? Nenhum homem conseguiu alcançar a perfeição por seus próprios méritos, de uma forma meritória, né? Mas se formos abrir a palavra de Deus, entendemos que somente mediante a palavra de Deus nós conseguimos alcançar essa perfeição. Só Cristo, só por intermédio de Cristo. Nós não conseguimos através das nossas obras, não conseguimos por nós mesmos, não conseguimos através da ajuda de alguém, somente através de Cristo nós vamos conseguir. Porque Deus ele tinha um ideal, e esse ideal ele estabeleceu para Adão, mas somente se tornou possível com o segundo Adão, porque em Cristo Jesus a nossa velha natureza ela renasce somente através de Cristo Jesus. É por isso que ele disse que somente há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Somente Ele pode interceder por nós, somente Ele pode fazer algo por nós, somente Ele pode fazer esse link, né, com o Pai, porque sem o sangue de Jesus Cristo nós não conseguimos alcançar isso. Então essa lição ela vai justamente nos fornecer esses elementos para a nossa compreensão, né? O novo nascimento, a justificação e também a santificação. São elementos necessários para a vida do cristão. O cristão que não passou pelo novo nascimento, ele é apenas um religioso. O cristão que não foi justificado por Cristo, ele não passou pelo primeiro item. E um cristão que quer buscar a santificação sem ter passado pelo novo nascimento e sem a justificação, ele não passa de um mero religioso. Então, é justamente isso que nós vamos estudar essa manhã. O primeiro tópico fala do novo nascimento do homem. E aí, nós vamos pegar a passagem que Jesus está falando justamente com um religioso. E não era um religioso qualquer. Não era alguém que simplesmente frequentava a sinagoga. Não era alguém que simplesmente, como nos dias atuais, carregava uma credencial no bolso. Jesus estava falando para um mestre, estava falando para alguém versado nas Escrituras, na Torá, no Mishnah e todos os elementos da tradição judaica. Jesus estava falando para Nicodemos. E quando Jesus fala para Nicodemos, ele sai totalmente dessa esfera religiosa, ele sai totalmente dessa esfera das ciências da religião, né? Jesus estava agora a lhe trazer a essência do Evangelho. Jesus estava aqui lhe trazendo o fundamental para alcançar a salvação, fundamental para que ele possa verdadeiramente ser uma nova criatura. Então, já de base, já de início, nós aqui retiramos todos os elementos litúrgicos, todos os elementos das religiões para justamente fundamentar o que o próprio Senhor Jesus Cristo ele exige de cada um de nós enquanto estamos a falar de salvação. Não podemos falar de salvação sem sem falar desse novo nascimento. Não temos como falar de salvação se não enfatizarmos isso. Então, Jesus de cara, ele tira todos os elementos da religião aqui, seja do judaísmo, e aplicando também para nós, né? Retirando todos os elementos da religião, Jesus fala para um mestre, para alguém versado nas Escrituras, que era necessário que ele nascesse de novo. E aí, o primeiro subtópico fala do nascido não do sangue, nem da carne. E aí mostra justamente Jesus Cristo falando para este mestre que o novo homem Cristo, ele é antes de tudo uma criação espiritual. Não é uma criação do judaísmo, não é uma criação da Assembleia de Deus, não é uma criação de alguma denominação. Esse é o grande erro, esse é o grande equívoco do homem quando ele pensa que por pertencer ou alcançar algum grau
de status, né? Algum status eclesiástico, ele vai ser melhor, ele vai ser alcançado por Cristo. Assim também é o erro das outras religiões que acham que simplesmente porque faz uma obra, faz uma caridade, exerce isso, exerce aquilo, né? Dá roupas aos pobres, dá coisas para os pobres, e ele vai alcançar esse novo nascimento. Não, novo nascimento não se alcança assim. Novo nascimento, primeiro, é algo que não é da carne nem do sangue, né? Vem de Cristo Jesus. E aí a gente pode dizer que apesar deste pecado, apesar do primeiro Adão, né, ter falhado nessa comunicação, nesse relacionamento para com Deus, ainda assim, eu e você, ainda assim todas as pessoas podem renascer para Deus. Através de quais méritos? Meu, seu, através da Assembleia de Deus, através da Igreja Batista, da Presbiteriana? Não, através do próprio Cristo Jesus. É através dele que nós nascemos de novo. É por intermédio dele, é por intermédio desse último Adão, é que nós alcançamos este novo nascimento. Porque a atuação do Espírito Santo aqui, ele é essencial. A atuação do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, ele é essencial, porque se existe o milagre do novo nascimento, é quando esse Espírito Santo ele passa a morar na minha vida, passa a modificar, mexer em todas as estruturas da minha vida, da sua vida. Então, é justamente isso que nós precisamos experimentar, esse novo Gênesis, né? Esse novo começo, esse renascer para Deus, para que eu e você possamos ter uma comunhão plena com o Pai. Nós precisamos disso. Olha o que Romanos, no capítulo de número 8, no versículo de número 16, ele vai dizer, Romanos 8,16, diz o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Primeiramente, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1, no versículo 12, vai dizer que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Receber quem? Receber a denominação? Receber a religião? Não, receber a Cristo. Todos aqueles que recebem a Cristo Jesus, eles recebem este poder de serem chamados filhos de Deus. E uma vez que recebemos a Cristo como nosso Salvador, este Espírito Santo passa a habitar, porque há uma lavagem, há uma restauração, há o sangue de Jesus Cristo repousando sobre nós. E uma vez que o Espírito Santo repousa sobre nós, alcançamos aí essa regeneração, e essa casa agora limpa, essa casa desabitada do pecado, o Espírito Santo ele passa a repousar, ele passa a habitar em nós. E aí vem o apóstolo Paulo em Romanos no capítulo 8, no versículo 16, dizer que este Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É por isso que eu e você temos a certeza da salvação, porque com o coração nós cremos e com a boca fizemos confissão para a salvação. Crente que tem medo, será que eu vou ser salvo? Meu irmão, você não pode ter medo, você precisa ter certeza da sua salvação. Eu e você precisamos ter certeza, sabe por quê? Porque eu e você recebemos a Cristo. Se você ainda não recebeu, você precisa receber, porque todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E uma vez que nós recebemos esse poder, de ser chamados de filhos de Deus, nós somos integrados à família de Deus. E uma vez que fomos adotados, integrados a essa família, nós recebemos o Espírito Santo. E este Espírito Santo é que está testificando em mim, que precisa testificar em você que você é filho de Deus. Quem, meu irmão, passou simplesmente por um ritual religioso, quem simplesmente está ali ocupar mais uma cadeira no banco, precisa passar por esse novo nascimento. Caso contrário, realmente vai ter dúvida concernente à sua salvação.
porque é todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E este Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, não é aquele que é nascido do sangue nem da carne, é um novo nascimento. E quando nós passamos, experimentamos esse novo nascimento, nós temos essa plena certeza que o Espírito Santo está ali testificando conosco que somos filhos de Deus, porque nós recebemos a Cristo e recebemos o poder para ser chamados de filho de Deus. Muito bem, o segundo subtópico vai falar sobre o nascido de Deus, né? E esse nascido de Deus, nós falamos aqui do ato de nascer de Deus, que nós já falamos em João, no capítulo 1, no versículo 12. O que isso implica? Implica a aceitação pela fé no plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. E aqui torna-se nova criatura em Cristo e é o auge da bem-aventurança humana. Nós estamos falando aqui de algo que é realizado mediante a fé. Não adianta nós entendermos que esse novo nascimento se dá de uma forma mecânica, de uma forma religiosa. Não, este novo nascimento é realizado pela fé. Então, para que nós possamos ter essa plena convicção, nós precisamos ter esse entendimento, que esse novo nascimento é realizado pela fé, né? E pela fé em quem? No Filho de Deus, na obra que foi realizada na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida e pela vida de todos os homens. E o que eu e você precisamos fazer é simplesmente receber a Cristo como nosso Salvador, crendo pela fé na obra expiatória de Cristo. E uma vez que nós alcançamos isso, uma vez que nós cremos dessa forma, nós recebemos esse novo nascimento, né? E é justamente o que João ele vai descrever no Evangelho de Jesus Cristo, segundo ele mesmo escreveu no capítulo 1, versículo 12. Aqueles que recebem a Cristo recebem o poder de serem chamados filhos de Deus. Isso é incompreensível para aquele que quer simplesmente aprender ou entender isso mediante livros, mediante o seu conhecimento limitado. Isso é realizado pela fé, irmãos. Não temos como colocar algo que só se explica pela fé, só compreendemos pela fé. O nascimento de Deus, o nascimento desse novo homem, mediante Cristo Jesus, é realizado pela fé. E eu e você precisamos ter essa compreensão. Porque o próprio escritor aos Hebreus, ele vai dizer lá no capítulo 11, no versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós não vemos, mas nós cremos, né? Nesse Deus, neste Espírito Santo, nessa obra realizada na cruz do Calvário, que está exarada nas Escrituras Sagradas. O que eu e você precisamos como bússola, como algo que pode nos levar até a Cristo. A palavra de Deus, ela é poderosa, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, penetra a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Pois bem, aquele que é nascido não do sangue nem da carne, que é nascido de Deus, ele também é nascido da água. E aqui vale a ênfase em dizer que o batismo em águas ele só tem efeito salvador quando é recebido pela fé. Infelizmente, nós temos observado uma banalização, né? Uma banalização no meio evangélico, uma banalização do batismo, onde pessoas estão sendo jogadas na água, imergidas na água, sem ter passado por esse processo do novo nascimento. E o que acontece? Uma vez que banaliza-se isso, né, nós vemos casos de pessoas que são batizadas 1, 2, 3 vezes porque não compreenderam a essência do Evangelho, não passaram o nascimento, não entendem o que é o novo nascimento, o que é a justificação, o que é a santificação, e passam
em várias denominações, e naquela denominação batizou, e chega na outra, o fanfarrão lá do líder diz que ele tem que batizar novamente, e assim sucessivamente. Uma banalização. Por que isso? Porque o batismo ele só tem este efeito salvífico quando nós recebemos ele pela fé, né? E, aliás, não é o ato de imergir o indivíduo na água que vai salvar o indivíduo. É justamente a sua confissão de fé. É justamente aquilo que aconteceu quando ele acreditou, quando ele creu na mensagem do Evangelho, na mensagem de salvação, neste Evangelho transformador. Então, se nós observarmos devidamente, né, este batismo, ele não simplesmente simboliza a morte e a ressurreição de Cristo, mas também simboliza esse renascimento espiritual desse indivíduo que recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E é justamente o que o apóstolo Paulo ele vai dizer lá em Romanos, no capítulo 6, do versículo 1 ao 12. Se você pode abrir a sua Bíblia aí, você vai observar o que o apóstolo Paulo ele vai dizer no capítulo 6, do versículo 1 ao 12. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto ao ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, a palavra de Deus, ela é enfática ao dizer que quando nós entendemos isso pela fé, recebemos a Cristo como Salvador, passamos ali pelo batismo e realizando aquele batismo, posteriormente a nossa profissão de fé, a nossa confissão de fé. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus Cristo nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. É isso, irmãos, é isso que nós precisamos compreender, que dessa experiência ressurge o novo homem em Cristo Jesus, né? Nascido da água, nascido de Deus, não nascido do sangue e nem da carne. Este homem, este novo homem que é nascido do Espírito Santo. E aí nós podemos dizer plenamente que a regeneração ela só é possível mediante a atuação do Espírito Santo, porque por meio da regeneração, meus irmãos, nós nos tornamos outra vez a imagem de Deus. E essa definição de regeneração é o ser adotado, ser admitido na família de Deus. Estávamos excluídos, estávamos afastados, não tínhamos possibilidade alguma de ser readmitido na família de Deus. Não é através da minha religião, não é através da sua religião, não é através da minha bondade, da sua bondade, mas é através do mérito de Cristo, é através do Calvário que nós somos admitidos na família de Deus. Porque a regeneração é um novo nascimento, ou seja, o nascimento espiritual. É como se nós pudéssemos dizer assim que ela é a porta pela qual nós entramos na salvação. É a porta pela qual nós alcançamos a salvação. E o porquê que a regeneração é importante? É importante porque é o único meio para que eu e você se torne filho de Deus. Não existe outro meio de se tornar filho de Deus. E isso é uma necessidade. João, no capítulo 3, no versículo 3, ele vai dizer justamente isso, justamente o que nós estamos falando, né? Capítulo 3,
versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E vamos dizer a verdade, irmãos, tem se dado muita importância a futilidades, mas o que importa mesmo é o nascer de novo. Tem se dado muita importância a métodos que estão abaixo das Escrituras Sagradas. E eu sempre falo, método vai ser sempre método. E se for método que não está com fundamento nas Escrituras Sagradas, e se for um método que não aponta para o Calvário, são métodos simplesmente utilidades. São métodos que vão aguçar, que vão elevar o sensacionalismo, a emoção do ser humano. Mas se hoje em dia se dar ênfase a futilidades, eu vou dizer para os irmãos, pela palavra, biblicamente falando, o que importa mesmo é o nascer de novo, né? Eu não posso fazer com que pessoas se rendam, né? Se rendam, entre aspas, a Cristo, aguçando a sua emoção, o seu sensacionalismo, trazendo para ele métodos totalmente escusos, método totalmente distante da palavra e fazendo com que essa pessoa venha fazer parte da minha denominação, mas eu fiz isso através da emoção, do sensacionalismo. A pessoa que recebe a Cristo, ela precisa ter a plena consciência do que ela está realizando, totalmente fundamentado na pregação da palavra, na pregação sacrossanta da palavra, né? Explicando para ela o que é esse novo nascimento, para que ela verdadeiramente venha passar por esse novo nascimento. Então, é o único meio que nós podemos receber essa regeneração mediante o sacrifício de Cristo Jesus. E quando nós recebemos essa nova natureza, nós nos tornamos herdeiros, né, dessa nova natureza. Nós nos tornamos herdeiro. O apóstolo Pedro, ele vai dizer lá na epístola, a segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 1, versículo 4, e diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O pecado manchou essa imagem de Deus. O pecado ofuscou essa imagem. E aí, através da regeneração, nós podemos agora participar dessa natureza divina. E aí, eu não estou dizendo que você se torna um Deus, como diz as heresias por aí. Não, você se torna participante dessa natureza. Aquela palavra que foi falado lá no Gênesis, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. É justamente isso, meu irmão. Através da regeneração, nós alcançamos, nós nos tornamos herdeiros dessa natureza divina. E aí, nós podemos dizer justamente que este novo homem, ele simplesmente, né, ele é alcançado através deste Espírito Santo. Só é possível essa regeneração através do Espírito Santo. Muito bem, irmãos. Passando desse primeiro tópico, nós vamos agora para o segundo tópico, que esse segundo tópico, ele fala da justificação. Enquanto a regeneração é um dever do homem para com Deus, é algo que o homem ele exerce, ele recebe a Cristo, ele reconhece o que Cristo fez na cruz do Calvário, é um ato vertical, né? Um ato de baixo para cima, melhor dizendo. A justificação é diferente. É um ato de cima para baixo, né? É um compromisso de Deus para com o homem que recebe a Cristo como Salvador. Você que recebeu a Cristo como Salvador, que passou pelo processo da regeneração, não da carne, não do sangue, mas é nascido de Deus,
é nascido da água, é nascido do Espírito, como Cristo estava ensinando a Nicodemos, você agora recebe essa justificação, né, de Deus para com você, para comigo, né, nos recebendo, porque o que significa justificação? O que significa justificar? Justificar significa declarar justo, né? E é justamente isso que nós estamos neste segundo tópico a estudar. O novo homem, ele nasce através da fé em Cristo Jesus, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé, né? E quando a gente fala dessa justificação do novo homem, é preciso enfatizar aqui a inutilidade da justiça humana. E aí é onde muitas pessoas elas se perdem, se enganam, até mesmo meio evangélico. Não digo isso somente em outros lugares, mas eu digo também no meio evangélico. As pessoas que fazem as coisas para que possam ser reconhecidas, as pessoas que querem ser vistas, as pessoas que estão no meio evangélico achando que a sua obra, o seu feito vai ser reconhecido no sentido da salvação. Não falo em termos de galardão, mas eu digo em termos salvífico mesmo, né? A minha justiça, a sua justiça, né? Ela não nos traz esse mérito para a salvação. Não, só existe uma forma pela qual o homem ele pode se tornar justo, somente através do reconhecimento do que Cristo fez na cruz do Calvário, passando por esse novo nascimento, sendo regenerado e aí se tornando justo, sendo justificados por Deus através de Cristo Jesus. Somente isso, meu irmão, porque as boas obras, né, não salvam ninguém. Obras não salvam ninguém, né? Olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer a respeito disso que estamos a falar. Capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça, graça é favor imerecido. Por este favor imerecido, realizado na cruz do Calvário, nós somos salvos. E isso por meio da fé. Não é por meio do intelecto, porque muitas pessoas não conseguem compreender isso. Por que precisou de morte? Por que derramamento de sangue? Isso só se compreende, se entende pela fé, né? Fé é transcendental, meu irmão. Fé ultrapassa essa margem terrena. Fé ultrapassa o palpável. Fé ultrapassa o que vemos, o que tocamos, né? Fé é algo transcendental. E é por isso que pela graça sois salvos mediante a fé, né? Isso não vem de mim, não vem de você, é dom de Deus. Quando eu e você ali reconhecemos a Cristo como Salvador, né? Nós alcançamos isso. E ele diz mais, não vem das obras, porque imagina se fosse, né? A população aí, os milionários, bilionários, né? As grandes pessoas que estão aí a doar parte aí da sua fortuna, né? E aí fazem de uma forma, né, humanamente falando, socialmente falando, é relevante, é interessante, mas a análise que estamos fazendo aqui é do ponto de vista salvífico. Nós não estamos aqui a desprezar o que se faz mediante as contribuições, mediante os trabalhos sociais, né? Não estamos desprezando isso jamais. Aliás, é importante dizer que por ser salvo, eu preciso fazer boas obras. Eu não sou salvo porque eu faço boas obras, mas por ser salvo, né, eu estou ali a fazer boas obras.
É uma diferença totalmente grande, né? Eu faço boas obras para ser salvo. Não, eu como cristão não faço boas obras para ser salvo, mas por ser salvo eu preciso ter obras, eu preciso fazer boas obras. Então, do ponto de vista social, do ponto de vista humano, é interessante o realizar boas obras, mas a análise que estamos a fazer é do ponto de vista salvífico. Do ponto de vista salvífico, o apóstolo Paulo vai dizer: não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras. Então, é importante dizer essa inutilidade da justiça humana, né? O próprio profeta messiânico, lá no capítulo 64, no versículo 6, o profeta Isaías vai dizer que elas são consideradas como trapos de imundícia, né? E aí, vale dizer que só existe um meio para obtermos a salvação e de nos justificarmos perante esse justo juiz. Estamos ali em julgamento, irmãos. Vamos colocar esse cenário em julgamento, e nós precisamos ali ser justificados. E como é que seremos justificados? Através de Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Ele pagou o preço. E se ele pagou o preço, ele nos torna isento do pecado, ele nos torna justos, né? E aí é importante dizer que essa justificação, ela é muito mais que um perdão, é muito mais que uma anistia. Nós alcançamos um novo status. E o que é este status? É ser declarado justo. Olha só, irmãos. Não é simplesmente uma anistia, você está livre da pena, né? Você recebeu o perdão, é muito mais. O status que eu e você agora alcançamos perante Deus é o status de justo. E o que é isso? Isso acontece porque, primeiramente, é importante dizer que a justificação é uma necessidade, né? É impossível alguém ser justificado perante Deus através da lei. Lei, ela veio para apontar, ela veio para dizer: você transgrediu, né? É como hoje, né? O Código Penal tá lá, o camarada foi lá e furtou, o camarada foi lá, roubou. A lei está dizendo ali, olha, a pena para quem comete o furto, para quem comete o roubo é esse. E aí o juiz vai lá, esse camarada passa por todo aquele processo, né, inquisitorial, passa por aquele processo, né, ali perante a justiça, e aí no final vem a sentença: o camarada é culpado. Qual é a pena dele? É essa. A lei, ela veio para dizer: olha, ele transgrediu, ele é culpado e ele merece a pena. Então a lei, ela veio para dizer isso. Pela lei, ninguém vai ser justificado perante Deus. É por isso que eu e você não seguimos os preceitos da lei. Não seguimos, porque se nós tropeçarmos em um item, seremos culpados de todos. Então a lei, ela não justifica ninguém. O apóstolo Paulo, para reforçar o que estamos a dizer, ele vai falar no capítulo 3, no versículo 20 de Romanos, capítulo 3, versículo 20 de Romanos, ele vai dizer o seguinte, capítulo 3, versículo 20 de Romanos: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E é isso, é justamente o que estamos a falar. É pela lei que vem o conhecimento do pecado. A lei aponta, a lei diz, ele é culpado, ele merece a pena. Então, eu não tenho condições de ser justificado pela lei, né? Nenhum homem diante de Deus também, ele é justificado pelos seus méritos. É um grande equívoco achar que por eu fazer obras, eu vou ser justificado diante de Deus, eu vou alcançar a salvação. Porque se é necessário a justificação, nós entendemos isso pela própria palavra, porque é exigência de Deus. Romanos, no capítulo 10, no versículo 10, vai dizer o seguinte, Romanos 10 vai dizer o seguinte: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê para justiça, ou seja, para que eu e você sejamos justificados perante Deus, eu preciso crer no que Cristo fez na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Não há justificação sem isso. Não há justificação sem a essência da palavra, né? E essa justificação não é obra efetuada pelo pastor.
não é obra efetuada pela Assembleia de Deus, não é obra efetuada por alguma entidade religiosa. Essa justificação é um plano de Deus que foi, planejado antes da fundação do mundo. Romanos 8:33, nós já fizemos essa leitura, mas eu quero enfatizar isso para você. Romanos 8:33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem planejou todas as coisas. Foi Deus que realizou, através de Cristo Jesus, essa obra da redenção, essa obra da redenção no Calvário, para que eu e você pudéssemos ser regenerados, passarmos pelo processo do novo nascimento e assim, agora, nessa cadeira de réu ali, ser justificados perante Deus com o nosso advogado, que é Jesus Cristo, Nós recebemos essa justificação. Se Jesus, que é quem executou esse plano, Isaías capítulo 53, versículo 11, vai nos falar deste que foi como ovelha muda para o matadouro. Se ele realizou, como ele realizou esse plano, agora eu e você temos essa liberdade, nós temos agora esse privilégio de sermos declarados justos, Quem é que vai intentar acusação contra você, contra mim? Mas pastor, eu fui isso, eu fui aquilo. Meu irmão, o que importa é o que você é. O que importa é que você passou pelo processo da regeneração, que você creu no seu coração para a justiça. Você foi agora, o Espírito Santo passou a habitar em você e agora você recebeu este novo nascimento e agora você passa por esse processo da justificação, e passando por esse processo da justificação, você é declarado justo, Então, nós entendemos justamente isso, que essa maravilhosa doutrina da justificação ela é essencial para que este status ele seja completo, Essa situação jurídica de réu perante Deus, ela seja completamente modificada. Este status de réu perante Deus, ele foi modificado e agora foi batido o martelo divino, dizendo, agora ele é justo, agora ela é justa. Isso é muito mais que anistia, isso é muito mais que um perdão, meu irmão. Isso agora é uma declaração de justificação perante Deus por intermédio do sangue de Cristo Jesus. Por isso, o novo homem, agora o subtópico 3 vai dizer que esse novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador ele passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Olha que maravilha, irmão. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Por isso o apóstolo Paulo ele vai dizer, quem é que intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é? Quem é que vai intentar isso? Se o próprio Deus, a maior autoridade do universo, a autoridade que está acima de todas as demais autoridades e que constituiu as autoridades que estão abaixo dessa autoridade, quem é que pode te declarar injusto se o próprio Jesus Cristo te declara justo? O próprio Jesus Cristo, mediante o seu sacrifício, faz essa defesa. E Deus agora bate o martelo, te declarando justo perante Ele. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. E uma vez que eu passei pelo processo da regeneração, uma vez que eu fui declarado justo perante Deus através de Cristo Jesus, eu posso dizer, neste terceiro tópico da santificação do novo homem, que o tema aqui é santificação. Eu posso agora dizer que, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação ela é um processo. Eu posso dizer o seguinte, que eu sou santo, estou sendo santo e serei santo. Mas como é isso, pastor? Explica isso, Eu sou santo, estou sendo santo, serei santo. Eu sou santo porque, visto que com o coração se crê
para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu fiz isso, você fez isso, você alcançou este novo status perante Deus. Mas é preciso dizer também que este processo de santificação é um ato contínuo, né? Como diz a música, todo dia o pecado vem bater a minha porta, bater a sua porta, tentando nos retirar da presença de Deus, né? Então é preciso ter essa plena consciência que nós, para alcançarmos essa estatura de varões perfeitos, nós precisamos entrar nesse processo de santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus, né? E aí é preciso falar dessa santificação como posicionamento, né? Ainda que nós somos considerados santos, posicionalmente nós ainda estamos nesse processo de santificação. Então temos que parar com aquela balela de uma vez salvo, salvo para sempre. Eu sou salvo porque eu tenho essa plena certeza de que Cristo morreu na cruz do Calvário, eu recebi a Ele como meu Salvador, né? Eu fui justificado e agora eu estou com esse novo status perante Deus. Mas eu posso jogar tudo a perder, eu posso jogar tudo fora, né? Porque o indivíduo, uma vez salvo, salvo para sempre, depois volta, aí começa a cometer todas as mazelas. Não tem problema. Nessa situação, assim mesmo, eu serei salvo. Cuidado, irmãos, com essas teorias, cuidado com essas teologias, que são teologias fundamentadas em preceitos totalmente sem fundamento, sem base, e é o que eu e você precisamos ter essa plena consciência, né? Porque no exato instante da minha conversão, da sua conversão, este pecador arrependido, ele passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santos por Deus e pela igreja, né? Nós somos considerados santos quando nós recebemos a Cristo como Salvador. E separado do mundo, nós nos tornamos propriedades exclusivas de Deus, né? Mas a santificação como processo, ele ainda precisa ser reconhecido, precisa ser visto, né? E nós precisamos se submeter a esse longo e disciplinado processo de santificação, até que alcancemos a estatura de varão perfeito. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Efésios 4, versículo de número 13. Diz assim, até capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, é um processo que eu e você precisamos alcançar. Nós ainda não podemos dizer assim, olha, eu estou, agora cheguei à estatura de perfeição, de varão perfeito. Nós estamos num processo até que cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, né? Podemos dizer que nós não podemos ficar como meninos ainda tomando leitinho, mas nós estamos crescendo, né? Estamos ali passando por aquele processo até alcançarmos isso. Então, na santificação desse novo homem, a palavra de Deus ela é imprescindível, né? Porque ela vai nos conduzir a esse ideal cristão, qual seja a perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Então, estamos num processo. Cuidado, né? Não
subestime disso. Não, agora não tem problema. Eu já ouvi muitas palavras a respeito disso, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Não me importa se o indivíduo depois sai e começa a fazer as mazelas, ele está salvo. Não, irmãos, isso está errado, né? O que está errado, nós precisamos enfatizar, né? Este processo de santificação, né? Como a própria ênfase aqui da revista Escola Dominical está colocando, é um processo. Processo não é algo como um miojo feito rapidamente, o imediatismo. Aliás, é o que está em voga na teologia, né, da prosperidade, nas teologias que estão por aí, de enfatizar a emoção. Porque é muito fácil a gente enfatizar isso. Não, porque agora é dessa forma e você já alcança, não importa se você saiu, você já alcançou a salvação. Não, quem está de pé, cuide-se para que não caia, né? Guarda o que você tem para que ninguém venha tomar a sua coroa. Nós precisamos, porque o pecado está à porta, batendo, procurando a quem possa tragar. Então, precisamos entender, somos santos porque cremos, né? Recebemos a Jesus como Salvador, mas eu também estou sendo santo, porque é um processo até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito perante Deus, né? Para que nós possamos amadurecer, nos alimentando da palavra dia após dia, conhecendo a palavra, né? Ali saindo do leitinho, né? Que nós começamos ali a receber até nos alimentarmos de uma comida sólida, de uma comida que possa nos trazer ali aquela substância que precisamos para agora a carreira que nos está proposta. Então, eu estou sendo santo porque é um processo. E serei santo porque é uma promessa, né? De nós alcançarmos as mansões celestiais. Porque a santificação, como diz o terceiro subtópico, é a vontade de Deus nesse novo homem. O novo homem ele é impossível sem o processo de santificação, né? É impossível falar do novo homem sem esse processo de santificação. Olha o que Hebreus capítulo 12, versículo 14 vai dizer. Hebreus 12, 14. Ele diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, aceitei Jesus, não tem problema, uma vez salvo, salvo para sempre, agora eu vou voltar às mesmas práticas, né? A Bíblia está dizendo, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fala-se muito sobre regeneração, justificação e outros elementos, mas se tira a santificação como um processo, se eu colocar simplesmente como algo ali instantâneo, que eu creio que isso acontece, né, na santificação, quando eu aceito a Jesus Cristo, mas se eu paro aí e não entendo isso como um processo, né, e eu começo a voltar aos velhos rudimentos, eu estou, na verdade, atropelando o que a palavra está a me dizer. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E santificação é um ato que nós realizamos, né? É aquilo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, separar alguma coisa para Deus. E separar significa colocar à parte. E eu preciso estar à parte do mundo, eu preciso tirar tudo aquilo que me atrapalha dessa minha ligação com Deus. É algo, a justificação, se a justificação é algo de Deus para conosco, a santificação é algo que Deus fez em nós. Deus realizou essa santificação em nós. E o que significa isso? Significa que nós estamos separados de todo mal, de toda impureza. Precisamos buscar essa separação dia após dia, essa separação daquilo que me afasta de Deus. Então, eu preciso ter uma vida santa. É uma obrigação, é algo que eu e você precisamos ter como um alvo a alcançar, né? É algo que eu e você precisamos ter, porque sem essa vida santa não temos como nos relacionar com Deus que é santo. Por isso, é preciso dizer que devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, irmãos, né? A regra é, filhinhos, não pequeis. Todavia,
olha a conjunção de condição aí. Todavia, se pecarmos, temos um advogado perante Deus, Jesus Cristo, né? Então, por isso que nós precisamos santificar, para não chegarmos a essa consequência, não chegarmos a essa exceção de termos cometer pecado, né? Mas possamos levar uma vida de santidade e que a Igreja de Cristo ela volte a pregar, né? Eu e você, como Igreja de Cristo, voltemos a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Muitos estão levando a sua vida espiritual de qualquer maneira, mas nós precisamos enfatizar a questão da santificação, né? E como é que nós somos santificados, queridos? O Pai, o nosso Deus, Ele é esse agente da santificação, né? O Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas é importante dizer que a palavra de Deus também, ela é um desses agentes da santificação. De que maneira, já dizia o salmista, purificará o jovem o seu caminho? De que maneira purificará o mancebo o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Ou seja, a palavra de Deus é um agente dessa santificação. Não adianta eu pegar a palavra e fazer a leitura somente no templo. Eu tenho que fazer uso, né? A leitura da palavra em casa, a meditação das escrituras sagradas em casa, porque ela é um agente da santificação, né? O que mais eu posso dizer? Eu posso dizer que a aprovação é importante para a minha vida e para a sua vida, né? Que nos faz nos aproximar de Deus, né? E eu posso colocar ela como esse agente da santificação para nos aproximar de Deus. A correção também, por mais que as pessoas iam falar assim, nossa, a correção também, ela é importante para esse aspecto que estamos a falar da santificação, né? Porque a correção não é para matar ninguém. Não é para matar. Olha que o escritor aos Hebreus ele vai dizer no capítulo 13, versículo 17. Diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso vos seria inútil, né? Tem aquela passagem que também fala a respeito da correção, né? A correção, a princípio, as pessoas acham que é para né, deixar a pessoa envergonhada ou isso, aquilo. Não, meu irmão. A correção ela é para o nosso crescimento espiritual. A correção é algo que nos faz crescer, que nos faz refletir, que nos faz observar o caminho que estamos andando para que a gente possa corrigir aquilo ali e nos voltar para Deus e buscar ali a santificação em Cristo Jesus. Então, a Igreja do Senhor, né, é preciso enfatizar que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Precisamos pregar isso com urgência, né? Precisamos falar isso com mais instância, porque nenhum impuro ou profano, querido, entrará nas mansões celestiais. É algo que eu e você precisamos enfatizar, né? É importante dizer, Stanley Orton, ele vai dizer o seguinte: atualmente há urgente necessidade de renovada ênfase à doutrina da santificação nos círculos pentecostais. Por que isso? Ele vai dizer, primeiramente, porque são raros os pentecostais que hoje aceitariam a ideia de estar precisando de renovação espiritual, né? A despeito de muitíssimos crentes terem sido batizados no Espírito Santo, são muitas as igrejas pentecostais que não possuem a vitalidade e a eficácia que nelas se evidenciaram em anos anteriores. Isso aqui não é questão de ser saudosista. Isso aqui é questão de que nós precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos rever as nossas posturas. Precisamos rever as nossas colocações para que a gente possa, de fato, né, buscar essa renovação espiritual. E só conseguimos alcançar essa renovação espiritual se nós santificarmos a nossa vida. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas ele não para por aí. Stanley Orton ele vai dizer o segundo ponto, né? A ênfase pentecostal ao batismo no Espírito Santo e aos dons sobrenaturais do Espírito Santo tem resultado numa falta de ênfase ao restante da obra do Espírito, inclusive a santificação. Se por um lado, ao extremo do desleixo,
ao extremo da frieza, da indiferença concernente à obra do Espírito Santo, por outro lado, ao fanatismo, ao radicalismo, onde as pessoas querem enfatizar a questão da busca do poder, da busca ali dos dons espirituais, mas esquecem que para alcançarmos isso, nós precisamos, primeiramente, buscar a santificação. Não temos como dissociar as coisas. As coisas estão linkadas. Uma coisa está linkada na outra. Não tem como tirar isso. Em terceiro lugar, a aceitação mais generalizada dos pentecostais e dos carismáticos parece ter ameaçado a distinção tradicional entre a igreja e o mundo, lançando dúvidas sobre muitos dos antigos padrões de santidade. E finalmente os pentecostais de hoje dão muito valor à popularidade que acabaram de conquistar e no afã de preservá-la zelam por evitar qualquer aparência de elitismo espiritual. É muito preocupante, irmãos. Nós precisamos nos voltarmos para a palavra. Precisamos buscar a santificação, sem a qual nós não alcançaremos as mansões celestiais. Precisamos, sim, dar ênfase às questões, como batismo com o Espírito Santo, como dons espirituais, mas nós precisamos rever os nossos conceitos. Acredito que hoje, nessa pós-modernidade, no momento que estamos passando por isolamento social, Deus está nos despertando para nós voltarmos às nossas práticas daquelas orações comunitárias, Deus das orações coletivas. Deus está nos chamando a atenção para a nossa leitura diária da palavra de Deus, do nosso culto doméstico. Deus está nos chamando a atenção para nos distanciarmos de tudo aquilo que simplesmente traz uma roupagem, um rótulo, uma aparência, mas que aquilo ali não é a essência, não é a verdadeira identidade daquele servo, daquela serva. Que o Senhor possa nos reavivar, e reavivamento só acontece por intermédio da palavra de Deus, observando as virtudes da vida cristã, tendo uma vida, uma vez que fomos regenerados e fomos justificados, levarmos uma vida de santidade perante o Senhor. Enquanto aqueles dois elementos acontecem de forma instantânea, a santificação é um processo. Se estamos aqui na terra, precisamos rever os nossos conceitos e buscarmos a santidade em Cristo Jesus. Concluindo, quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. 1 João capítulo 3, versículo 2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Que Deus em Cristo nos abençoe. Deixemos tudo aquilo que nos afasta de Deus, deixemos para trás tudo aquilo que venha querer confundir a nossa mente a respeito do processo da santificação. Busquemos em Deus a santidade. Entendamos que somos santos, estamos sendo santos e seremos santos, porque em breve Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Quem tem essa esperança, purifique-se a cada dia e estejamos sempre em oração, meditando na palavra, consagrando a nossa vida, para que nós, como igreja do Senhor, quando a trombeta tocar, possamos ser arrebatados como igreja do Senhor, para morarmos para sempre com o nosso Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração agora de encerramento. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, que o Senhor possa abençoar este irmão, essa irmã que estava, Senhor, agora assistindo essa aula da Escola Bíblica Dominical. Pai, que a bênção do Senhor seja sobre ele, seja sobre ela, seja, Senhor, meu Pai, sobre a tua igreja espalhada na face dessa terra. Pai,
Pai, que possamos entender plenamente, Senhor, uma vez que fomos alcançados pelo Senhor, passamos pela regeneração, fomos justificados e agora, Senhor, recebemos a santificação, mas precisamos, Pai, continuarmos nesse processo da santificação, porque sem a santificação ninguém te verá. Mas nós, como igreja do Senhor, nós estamos dispostos, Senhor, a te servir em espírito e em verdade, observando a tua palavra, buscando a tua face, Senhor, levando uma vida de piedade, ó Deus, para que possamos em breve estar juntamente com o Senhor nas mansões celestiais. Peço a tua bênção por este teu servo, por essa tua serva, e te agradeço por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e inefável consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a preciosa volta do Senhor Jesus Cristo. Digamos todos, amém.